Existe uma palavra que quase todo mundo usa, mas pouquíssimas pessoas realmente vivem. Uma palavra que aparece em discursos motivacionais, em sermões religiosos, em livros de autoajuda, e que por isso mesmo foi esvaziada de boa parte do seu significado real. Essa palavra é compaixão. Pergunte a alguém o que é compaixão e provavelmente você vai ouvir algo como é sentir pena do outro ou é ajudar quem precisa. E não está errado, mas está longe de estar completo. Porque a compaixão de verdade, aquela que transforma vidas, que sustenta relacionamentos, que dá sentido à existência, não é um gesto ocasional de bondade. Não é uma emoção que aparece quando vemos alguém sofrendo na televisão. É uma forma de estar no mundo. É uma escolha que se renova a cada dia, em cada encontro, em cada momento de contato real com o outro ser humano. Há uma frase que captura isso com uma beleza quase desconcertante. O que almejo em minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim e os outros, com base numa entrega mútua, do fundo do meu coração. Fluxo. Entrega mútua, do fundo do coração. Cada uma dessas palavras carrega um universo, e é esse universo que vamos explorar hoje. Antes de falar sobre o que a compaixão é, precisamos desfazer alguns mal-entendidos que nos impedem de vivê-la plenamente. O primeiro deles: compaixão não é pena. Pena cria distância. Quando sentimos pena de alguém, estamos implicitamente nos colocando acima dessa pessoa. Nós que estamos bem, olhando para ela que está mal. Há uma hierarquia emocional na pena, que, mesmo quando bem intencionada, é profundamente desumanizante. Ela diz, sem palavras, eu tenho o que você não tem. A compaixão, ao contrário, nivela. Ela diz, eu reconheço em você algo que também existe em mim. A dor, a vulnerabilidade, o desejo de ser amado, o medo de ser abandonado. A compaixão nasce do reconhecimento de uma humanidade compartilhada, não da observação de uma humanidade inferior. O segundo mal-entendido: compaixão não é se anular. Muitas pessoas confundem compaixão com sacrifício permanente, com dizer sempre sim, com colocar as necessidades de todos na frente das próprias, até não restar nada de si. Isso não é compaixão. É exaustão emocional com uma narrativa bonita por cima. A compaixão verdadeira inclui a si mesmo. Ela começa, inclusive, consigo mesmo. Você não pode oferecer com genuinidade aquilo que não tem. E se você nunca dirige compaixão para sua própria dor, suas próprias falhas, seus próprios limites, o que você oferece ao outro é uma performance, não uma entrega real. A palavra mais poderosa na frase que abre este vídeo não é compaixão, é fluxo. Um fluxo não tem dono. Ele não parte de um ponto e vai em direção a outro. Ele existe entre os dois. Ele é alimentado por ambos os lados e alimenta ambos os lados. Quando falamos em compaixão como um fluxo, estamos falando de algo fundamentalmente diferente de uma transação emocional, onde alguém dá e o outro recebe. Pense na forma como uma conversa realmente boa funciona. Não aquela em que uma pessoa fala e a outra espera a sua vez, mas aquela em que os dois estão genuinamente presentes, onde uma ideia de um desperta algo no outro, que responde, que expande, que surpreende o primeiro, que então vai além do que havia pensado sozinho. Nenhum dos dois saiu dali sendo o mesmo de antes. Isso é fluxo. A compaixão funciona da mesma forma. Quando eu me permito ser tocado pela realidade do outro, pela sua dor, pela sua alegria, pelo que ele carrega, algo em mim se transforma.
E quando o outro sente que foi realmente visto por mim, algo nele também se transforma. Nenhum dos dois sai igual. Esse é o paradoxo bonito da compaixão. Ela não diminui quem a oferece, ela o expande. Se a compaixão é tão transformadora, por que é tão rara? Por que a maioria das pessoas vive com o coração parcialmente fechado, interagindo com o mundo através de camadas de proteção, de ironia, de distância emocional calculada? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Porque já fomos feridos. Não existe adulto que chega à vida adulta sem cicatrizes. Momentos em que se abriu e foi rejeitado, em que confiou e foi traído, em que amou e perdeu. E o cérebro humano, brilhante e conservador que é, aprende rápido. Ele registra. Abertura é risco. Conexão é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é perigo. E então construímos muros. Não de pedra, mas de comportamentos. A ironia que mantém o outro à distância. O humor que desvia de qualquer conversa mais profunda. A ocupação constante que garante que nunca haja silêncio suficiente para sentir. A postura de autossuficiência que diz ao mundo: não preciso de ninguém. Esses mecanismos nos protegem, mas também nos aprisionam. Porque o mesmo muro que impede que a dor entre, também impede que a conexão aconteça. E sem conexão, a vida perde sua dimensão mais rica. Aquela que só existe no espaço entre dois seres humanos que escolhem, conscientemente, estar presentes um para o outro. Abrir o coração, então, não é ingenuidade, é coragem. É a decisão de que vale mais a pena viver com o risco de ser ferido do que viver na segurança anestesiada do isolamento emocional. A frase que nos guia hoje fala em entrega mútua. E essa expressão é importante demais para passar sem atenção. Toda relação humana sustentável, seja uma amizade, um amor, uma parceria de trabalho, até uma interação breve com um desconhecido, tem como fundamento invisível algum grau de reciprocidade. Não no sentido de contabilidade emocional, onde cada gesto precisa ser imediatamente correspondido, mas no sentido de que, ao longo do tempo, ambos os lados precisam se sentir vistos, valorizados e nutridos. Relações onde apenas um lado entrega e o outro só recebe não são relações, são dependências. E dependências, por mais que pareçam íntimas, são estruturalmente frágeis. Elas duram enquanto a pessoa que entrega tem energia. E quando essa energia acaba, e ela sempre acaba, o colapso é proporcional à assimetria que havia. A entrega mútua não exige igualdade matemática. Exige intencionalidade de ambos os lados. Exige que as duas pessoas estejam à sua maneira, presentes, abertas, dispostas a dar e a receber. É esse movimento duplo que cria o fluxo. É ele que transforma um encontro em conexão e uma conexão em algo que sustenta os dois. A última parte da frase é talvez a mais simples e a mais exigente. Do fundo do coração. Não da superfície, não da obrigação, não da culpa ou do medo do que os outros vão pensar se você não demonstrar bondade suficiente. Do fundo, do lugar mais interno, mais verdadeiro, mais silencioso de quem você é. Compaixão que vem da superfície é performance. Pode enganar o outro por um tempo, mas não sustenta. E frequentemente nem engana. As pessoas sentem, mesmo sem conseguir nomear, quando estão diante de um gesto genuíno ou de uma gentileza fabricada. Compaixão que vem do fundo é outra coisa. Ela não precisa de plateia. Ela não exige reconhecimento. Ela não se esgota quando não é correspondida da forma esperada. Ela flui porque é a expressão do que você genuinamente é, não do que você quer parecer. E chegar a esse lugar, ao fundo do coração, exige uma jornada interior. Exige conhecer a si mesmo o suficiente para distinguir o que você sente de verdade
do que você acha que deveria sentir. Exige silêncio, reflexão e muitas vezes a disposição de encarar partes de si mesmo que preferíamos ignorar. Mas é exatamente essa jornada que torna a compaixão possível. Porque quando você se conhece em profundidade, você reconhece o outro em profundidade. E nesse reconhecimento, nesse instante em que dois seres humanos se veem de verdade, acontece algo que não tem nome exato, mas que todos que já viveram sabem identificar. Acontece conexão, acontece humanidade, acontece o que torna a vida digna de ser vivida. Compaixão não é um destino, é uma prática, uma escolha que se renova a cada manhã, a cada conversa, a cada momento em que você decide estar presente, de verdade, para o outro e para si mesmo. Ela começa pequena, em ouvir sem pressa, em olhar nos olhos, em perguntar como alguém está e realmente esperar pela resposta, em se perdoar quando falha e em oferecer esse mesmo perdão ao outro. E vai crescendo, até se tornar não o que você faz, mas quem você é. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa o like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão nessa mesma busca. Inscreva-se no canal para continuar essa conversa. E me conta nos comentários, qual é o maior obstáculo que você encontra para viver com mais compaixão no dia a dia? Até o próximo vídeo.